Todos. Bendito és tu, Senhor, que nos ensinas a tua palavra conforme a revelação do teu Filho, Jesus Cristo. Vamos abrir as Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 16. Eu vou levantar um pouquinho o microfone. À vontade. Se quiser que eu segure, não há problema. Okay. Deuteronômio 16, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. É sempre difícil lidar com este tipo de mandamento. Nós lemos no versículo 11 um mandamento: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. Quando nós vemos na palavra de Deus mandamentos de outro tipo, que nós poderíamos talvez simular um cumprimento mecânico, parece que é mais fácil. Nós, como judeus, lidamos com mandamentos do tipo: não comas tal e tal coisa, guarda este dia. E parece que é mais fácil do que um mandamento como este: alegrar-te-ás. Como é que eu lido com esse tipo de mandamento? Como é que eu faço para me alegrar? Talvez alguém muito espiritual vai dizer: não, para mim é suficiente eu ler na palavra alegrar-te-ás e eu já fico felicíssimo. Bem, a realidade não é bem essa. A palavra diz alegrar-te-ás, mas nós perguntamos à palavra: como eu me alegro? O que é que Deus está me dizendo aqui de verdade? Alegrar-te-ás. Porque se fosse uma alegria superficial, essa eu sei como fazer. Se fosse uma alegria mundana, o mundo nos oferece o tempo todo há inúmeras ofertas de alegria. Glutonaria, bebedice, lascívia, entretenimentos de todo tipo. Há muitas ofertas, há muitas formas de se alegrar. Nós podemos fazer piadas, nós podemos comer muito, nós podemos gastar dinheiro em compras, viagens. Isso vai nos trazer um tipo de alegria. Mas não é o tipo de alegria que Deus intenta para o seu povo. E nós precisamos buscar na palavra mesmo em que consiste essa alegria. Então, nós temos inicialmente, no versículo 9, uma pista. 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Aqui nós temos o que seria o primeiro nível de alegria dentro da palavra. Já não é mais alegria mundana, mas é o primeiro nível, algo mais básico, mais elementar. Ora, nós nos alegramos porque a foice começou a entrar na seara. Mas como assim? O que significa isso? Esta festa, ela
está vinculada a uma outra festa, o Pêssach, a Páscoa. E esta festa aqui, 7 semanas, contarás, é a festa das semanas. Shavuot, ou a festa de Pentecostes. E é inicialmente uma festa de celebração agrícola, no sentido mais básico, mais elementar. A foice começou na seara, isso quer dizer que houve uma colheita. Isso quer dizer que a terra produziu seu fruto. Isso quer dizer que aquele que cria a partir do nada nos abençoou. Isso quer dizer que há um Deus criador que fez os céus e a terra e que não fez a criação como um mero relojoeiro que faz uma obra talvez perfeita e que funcionaria por si só, mas o relojoeiro larga a sua obra à deriva. Não estamos diante de um relojoeiro. Estamos diante do Deus criador e sustentador da criação. Quando nós vemos aqui com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, isso implica em que o Senhor, meu Deus, me abençoou. Isso implica em que eu tenho com o quê, e eu tenho o que ofertar a Deus. Então, esse é o primeiro nível de alegria que nós já podemos encontrar na palavra. Nós nos alegramos no Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez a luz antes do sol, o Deus que cuida das estações, que dá chuva a seu tempo e a retém, o Deus que fez o dia e a noite. Então, se nós hoje não conseguirmos avançar muito mais do que isso, se nós ficarmos apenas no mais elementar que a palavra nos oferece, que é o Deus Criador, nós já podemos nos alegrar, porque o Deus Criador está no controle da criação. Nós vamos lá fora, nós olhamos o céu, nós olhamos as estrelas, nós vemos as árvores, nós vemos a criação e louvamos a Deus por sua criação. Esse é o primeiro nível, e eu creio que até aqui quase todos podem acompanhar. Mas há mais. Quando o Senhor diz, e te alegrarás, e o Senhor nos diz que esta festa, ela está vinculada a uma outra festa, nós temos aqui um mistério. Nós vemos em Levítico 23 que todas as festas têm uma data. Então você tem a Páscoa, o Pêssach, nós sabemos que é no 15º dia do primeiro mês. Nós temos trombetas, Rosh Hashanah, e sabemos que é no 7º mês, primeiro dia. Nós temos Kippur, expiação, e nós sabemos que é no 7º mês, no dia 10. Nós temos Sukkot, tabernáculos, e sabemos que é no 7º mês, 15º dia. Nós temos o próprio sábado, o Shabat, que é no 7º dia. Mas quando nós vamos a Pentecostes, nós não temos uma data. A Bíblia não nos dá uma data específica, não diz no dia tal do mês tal, como com as outras celebrações. Então, será que Deus esqueceu de avisar a Moisés? Ou será que Moisés, ao escrever, esqueceu de anotar? Nós cremos que a palavra de Deus não contém falhas, não contém erros, não contém equívocos, é perfeita. E a palavra de Deus não nos dá uma data intencionalmente. Ela só nos diz que é 7 semanas depois da outra festa. Então nós entendemos que Shavuot, Pentecostes, está vinculado, intimamente vinculado à Páscoa, ao Pêssach. E isso é importantíssimo para que nós possamos entender os eventos de Pentecostes à luz dos eventos
da Páscoa, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Versículo 12. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito. Ora, se o Senhor está me dizendo, alegrar-te-ás, será que é uma boa forma de eu me alegrar, lembrando que eu fui servo no Egito? Quando o mundo nos quer alegrar, ele nos faz pensar em coisas boas. Não, você quer se alegrar, você tem que pensar em coisas boas, coisas interessantes, como as coisas são ótimas e tudo dá certo. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus nos diz, você vai se alegrar, mas um caminho para você se alegrar é sim a lavoura, a terra, você ver que Deus atua na criação, prospera a terra, mas um outro caminho para você se alegrar já é um nível um pouquinho mais avançado. É você não pensar apenas em Deus Criador, mas você pensar em Deus como Redentor. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito. Então, eu vou me alegrar, me lembrando de que eu fui escravo. Exatamente isso. Não é que você vai se alegrar porque você foi escravo. Você vai se alegrar porque você já não é mais. Eu não vou me alegrar somente porque eu estava no reino das trevas, mas eu vou me alegrar agora porque o Senhor me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não vou mais me alegrar somente porque eu me lembro de como as coisas eram horríveis no Egito, mas eu vou me alegrar porque aquilo realmente ficou para trás, porque eu não sou mais escravo. Então, quando o Senhor nos diz, lembrar-te-ás que foste, o tempo verbal aqui é fundamental, fostes, já não és mais. Nós éramos escravos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas já não estamos mais. Então nós nos alegramos, não é por trazer lembranças de coisas ruins, pura e simplesmente, mas porque nós lembramos de quem nós éramos e do que Deus fez em nossa vida. E nós temos aqui um outro portal para a alegria. Ora, nós entendemos, à luz do início do capítulo 19 de Êxodo, a tradição rabínica nos diz que esta festa, que não tem uma data específica, ela coincide com a entrega da Torá, o Pentateuco, mais especificamente os 10 mandamentos. Especificamente os 10 mandamentos. Você vai ver ali, em Êxodo 19, que o povo se chega ao Sinai justamente no começo do terceiro mês. Ora, é só fazer uma conta rápida. Se o Pêssar, a Páscoa, foi aos 15 dias do primeiro mês, você soma 15, mais 30 dias do segundo mês, 45, e você vai ver os eventos ali, quando Deus fala a Moisés que vai dar a lei, que vai se revelar no Sinai, que o povo precisaria se purificar, e 3 dias, mais um dia, e o dia que Moisés vem, e o dia que Moisés vai, são 5 dias, então nós temos 30, mais 15, mais 5, 50 dias, 49 dias, as 7 semanas, e mais o dia específico. Então, a tradição judaica nos ensina que a festa de Shavuot, ela está vinculada ao Pêssar, mas que ela também representa não apenas eventos agrícolas, mas que ela também representa o dia em que os 10 mandamentos foram entregues no Sinai. Faça as contas e você vai ver que é uma tradição com muito respaldo nas Escrituras. Essa sim. Então, nós recebemos a palavra escrita de Deus, a revelação do Sinai,
também nesse dia. Então nós já temos vários motivos para nos alegrar, segundo o que a palavra nos diz. Nós nos alegramos na colheita, nós nos alegramos porque o Senhor nos tirou da escravidão, nós experimentamos uma salvação nacional, e isso é importante ressaltar que é uma salvação nacional, não ainda individual. A nação de Israel foi salva do Egito. A nação de Israel, não necessariamente os indivíduos, cada um. Enfim, experimentamos a salvação. Nós celebramos também e nos alegramos porque nessa época o Senhor se revelou. O Senhor nos deu a palavra escrita. Isso é uma coisa fantástica, um privilégio que Deus nos deu. E nós vemos também que essa alegria, ela é contagiante. Versículo 11. Alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, ninguém é excluído, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro. Importante aqui o contraste. Você lembra como Israel se acampava? O perímetro era formado pelas tribos, mas no centro, junto ali ao tabernáculo, no local mais íntimo, mais visceral do acampamento, estavam os levitas. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. O levita e o estrangeiro. Então, se nós entendemos que não havia ninguém mais perto, vamos dizer assim, mais próximo, fisicamente mesmo, do tabernáculo, que não havia ninguém que estivesse mais intimamente relacionado, seriam os levitas. Os levitas é quem estava ali lidando o tempo todo com as coisas de Deus, o tabernáculo, os sacrifícios. Os levitas eram os mais próximos. Da mesma forma, tanto quanto os levitas eram os mais próximos, os estrangeiros eram os mais afastados, os mais distantes. E o Senhor nos diz: alegrar-te-ás, tu e o teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita, aquele que está mais próximo, e o estrangeiro, aquele que está mais longe. Nós temos algumas celebrações, o Pêssach especificamente, a Páscoa, você vê isso em Êxodo, no capítulo 12, que a pessoa tinha que ser circuncidada para celebrar a Páscoa. Ao mesmo tempo que ali se exige uma circuncisão, porque o Pêssach era algo extremamente fechado, era só para o povo de Israel mesmo e aqueles que fossem circuncidados, não era algo aberto a todos. Aqui nós estamos diante de outro tipo de celebração, uma celebração aberta, onde todos são convidados. O levita e o estrangeiro, não importa, não é circuncidado, não importa, não é judeu, não importa, o estrangeiro é bem-vindo, venha. E o órfão e a viúva que estão no meio de ti, os mais desfavorecidos socialmente da sociedade, o órfão e a viúva. Ou seja, é uma celebração inclusiva, uma festa de alegria contagiante. Então, nós temos aqui várias razões concretas, bíblicas, para nos alegrar de verdade no Senhor. E, acima de tudo, no versículo 11, está escrito: e alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. É diante de Deus, corandeu, lifnei Adonai, perante o Senhor. Então, nós podemos finalizar aqui, e tudo está bem. Nós somos Israel, nós somos judeus, e o Senhor diz que nós vamos nos alegrar, então nós vamos nos alegrar. A terra é boa, o Senhor controla o fluxo das estações, prospera a terra. Nós nos alegramos todos, todo mundo que está aqui, o levita, estrangeiro, a viúva, o órfão, todos nós juntos.
celebramos que o Senhor nos tirou da casa da servidão e pronto. Estamos alegres, festejemos, tudo está bem. Infelizmente, a história, a realidade, nos mostra exatamente o contrário. Apesar de tudo isso, apesar de todos esses favores que nós, como nação de Israel, recebemos, nada está bem. Dos 603.550 que saíram do Egito, 603.498 não entraram. Entramos na terra de Deus, mas fizemos a terra de Deus uma terra de idolatria. Fomos para o exílio várias vezes, sofremos opressão. Parece que o Senhor sim nos tirou do Egito, mas o Egito ainda estaria dentro de nós. Nós vemos esses motivos de alegria, mas nós corrompemos todos eles. Nós subvertemos. A lei se tornou enferma. O que poderia ser para a vida se nos tornou para a morte. E a lei agora nos acusa. Onde está então a alegria que nós poderíamos ter se nós recusamos a alegria que o mundo nos oferece e vamos buscar alegria na palavra? E nós encontramos argumentos aqui sólidos, consistentes, mas insuficientes. Há algo profundamente errado. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A prova do discípulo de Jesus não é levantar a mão e ir lá na frente. A prova dos discípulos de Jesus não é o quanto você chora, ou o quanto você ri, ou o quanto você bate palmas. O critério é claríssimo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que nos faz reconhecer como discípulos verdadeiros de Jesus é se nós permanecermos na palavra de Jesus. Não há outra via, não há outra forma, não tem artefatos, não tem atalhos. É simples, objetivo e direto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade das academias? A verdade científica? Bem, toda a verdade é verdade de Deus. Sim, mas nem toda a verdade liberta. Que verdade liberta? A verdade sobre Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade sobre a pessoa de Cristo, essa verdade que nos liberta. Mas isso foi chocante, porque eles conheciam o texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio. Como assim? Nós não somos escravos. Como você vem dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Nós não somos escravos. Nós éramos escravos, já não somos mais. Você não conhece a história de Israel? Olha, deixa eu te explicar. Nós éramos escravos, já não somos mais. Por que você diz, conhecereis a verdade vos libertará? Isso pressupõe que nós sejamos escravos. Mas nós não somos escravos, nós somos Israel. Como dizes tu, sereis livres.
Somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui está o problema central de todos nós. E para isso não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Replicou-lhes Jesus, versículo 34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o problema é esse. O problema não é se vai chover ou não vai chover. O problema não é se nós vamos celebrar a festa adequadamente, segundo os ritos corretinhos ou não. O problema nosso não é simplesmente sair de uma opressão nacional no Egito ou Babilônia, de onde for, Roma, não importa. O problema nosso não é político. O problema nosso é o pecado. Então Jesus vai no ponto. Liberdade. Que liberdade é essa? Ah, liberdade é porque vocês não são mais escravos? Em que sentido? Está bem, vocês não têm um capataz chicoteando vocês para falar, façam mais pirâmides. Ok, está resolvido isso. Mas e o resto? E a escravidão verdadeira? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aqui não tem Israel, grego, romano, homem, mulher. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A proposta de Jesus não é uma salvação étnica, nacional, não é uma festa, simplesmente vai lá, se alegre e faz de conta que tudo está bem. Jesus vai mais fundo, vai no profundo da nossa alma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E há o oposto disso. Se o Filho não vos libertar, a liberdade de vocês não é verdadeira. Se a liberdade de vocês não provém da libertação operada pelo Filho do Deus vivo, a libertação é uma farsa. Se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. E Jesus está dizendo que há uma liberdade verdadeira, profunda, a qual Ele veio operar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como é que o Filho liberta? Abrindo o mar, fazendo chover maná. Como é que o Filho liberta? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo veio em carne. Jesus, não tendo por usurpação o ser igual a Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Reconhecido em figura humana, mas sendo Deus de Deus, luz de luz, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele veio para libertar os eleitos, ele veio para operar a salvação verdadeira, essa que ninguém tira, essa que ninguém desfaz, mas a preço de sangue. E nós precisamos voltar outra vez ao calendário bíblico. Quando ele fez isso, irmãos? Em que dia? No dia 15 do primeiro mês, na Páscoa. Não é que Deus aproveitou as coincidências do calendário, é que Deus, em sua soberania, estabeleceu o calendário.
e as datas, e as épocas, e o quando, e o como, e o modo, e a forma como tudo deveria acontecer. Não é à toa, não é por nada, não é coincidência que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado na mesma data, e nós precisamos prestar atenção nas datas agora, foi imolado na mesma data que os cordeiros na casa dos israelitas, naquela noite em que eles saíram do Egito. Da mesma forma que houve o sinal do sangue no dia 15 do primeiro mês, houve o sinal do sangue do Filho de Deus na cruz no dia 15 do primeiro mês. Muito tempo depois, é verdade. Mas Deus fez que a data incidisse na mesma data. A data de um evento igual, na mesma época, no mesmo dia do outro evento. O que é que Deus quer nos dizer com isso? A verdadeira libertação ocorreu sim na mesma data que a libertação nacional, que era um tipo, uma sombra. Israel experimenta agora ver na cruz o Cordeiro de Deus sendo imolado. Para quê? Como está escrito, como Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho liberta com a sua própria vida, a preço de sangue. Isso é completo. Não há o que retocar, não há nenhum complemento para isso. O Filho liberta, pagando Ele mesmo, tomando sobre si os nossos pecados. Deus não pega os nossos pecados e os varre para debaixo do tapete. A ira de Deus, a justiça de Deus precisavam ser satisfeitas. Todo aquele que pecar, este mesmo morrerá. E quem vive no pecado é escravo do pecado. A solução para isso, a única solução possível, o Filho do Deus triuno, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, vem em carne, em figura humana, e paga o preço, e recebe sobre si a ira de Deus, o castigo que nos traz a paz, esteve sobre ele. E é assim, e é somente assim, que o Filho nos liberta. O Filho nos liberta a preço de sangue. O Filho nos liberta na cruz com a sua vida. E isso acontece no Pêssar, na Páscoa. E isso é completo em si mesmo. Não há retoques, não há nada a ser acrescentado a isso. Porém, o Senhor que é dadivoso, nos dá, não vamos dizer um complemento, porque não há como termos complemento em algo que é perfeito. Mas Jesus nos dá um suplemento, aquilo que já é perfeito em si mesmo. João 16, algumas páginas mais adiante, no capítulo 16, versículo 7. Isso antes de ir para a cruz, Jesus já disse. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade que liberta. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus promete o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E ele diz, convém-vos que eu vá. E ele vai no Pêssar, ele vai na Páscoa. Mas ele ainda não diz quando seria a vinda do Consolador. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, se não houver cruz, se não houver sacrifício de cordeiro, se Jesus não desse a sua vida, não haveria também o Consolador. Convém-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. É taxativo.
Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E Jesus disse isso antes da cruz. E ele vai até a cruz. E ele morre na cruz. E ele ressuscita. E ele cumpre a promessa. Ele diz: se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então ele vai. E ele nos envia o Consolador, que nos consola de verdade pela ausência de Jesus Cristo, o amado das nossas almas, que nos consola da miséria que é vivermos neste mundo caído que jaz no maligno, que nos consola de estarmos ainda gemendo nesse tabernáculo. Então Jesus vai e nos envia o Consolador, como Ele mesmo disse que faria. Em Atos 2, o Consolador é enviado. Vamos para Atos 2. Ali você vai ver o Consolador enviado, o Espírito Santo de Deus. Mas logo no versículo 1 de Atos 2, mais uma vez o calendário bíblico. O que nós temos em Atos 2, versículo 1? Que dias eram? Os dias de Pentecostes. 7 semanas e um dia, 50 dias. Pentecostes, 50 dias depois do Pêssar. O Cordeiro de Deus é imolado na Páscoa. 50 dias depois. Quando aquilo aconteceu no Egito, 50 dias depois, Israel recebe a palavra de Deus, escrita, ali no Sinai, como nós vimos. Mas aqui em Atos 2, nós vemos que 50 dias depois, nos dias de Pentecostes, Shavuot, 50 dias depois do sacrifício perfeito da Páscoa de Jesus Cristo, 50 dias depois, o Consolador é enviado. Mais uma vez, coincidências? Não creio em coincidências. Eu creio na intencionalidade, eu creio na soberania de Deus. Então não é coincidência. Deus nos dá um recado claro aqui. Egito, sacrifício, cordeiro. 50 dias depois, a palavra, a revelação do Sinai. Jesus, sacrifício, cordeiro também. 50 dias depois, o Espírito Santo de Deus. O recado é claro. O Espírito sem a palavra, se é que isso é possível, é uma loucura. É anômalo. O Espírito não opera sem a palavra. O Espírito de Deus, ele age vinculado à palavra de Deus. E a palavra de Deus também não age fora do Espírito de Deus. Então, nós temos o Espírito e a palavra. É preocupante ministérios que trabalham enfatizando demais a palavra e negando a ação do Espírito Santo. E o contrário, ministérios que operam enfatizando muito o Espírito Santo, mas cadê a palavra? Não, é espiritual, mas como? Que espiritual é esse? Que espírito é esse que opera sem a palavra? Vejam, a data é rigorosamente a mesma em Shavuot, Pentecostes, Deus dá a palavra no Sinai. Em Pentecostes, em Shavuot, Deus dá o Espírito Santo em Atos 2. Não é coincidência. O Espírito e a palavra e o Espírito. É assim que Deus age. E Deus agiu. E Jesus disse: eu vou-lo enviarei. E ele enviou. E veio, em Atos 2, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor Deus. E nós temos eventos que aconteceram, nós temos as línguas de fogo, nós temos pessoas falando idiomas. E nós temos hoje muitas interpretações sobre isto. O que aconteceu ali, então, nós precisamos agora dar ênfase a isso. O que nós devemos buscar? As línguas de fogo, os poderes extraordinários? Ora, não nos interessa tanto
as interpretações contemporâneas, quanto nos interessa muitíssimo como é que os apóstolos entenderam isto. Então, em Atos 2, se nós vamos encontrar resposta para isso, tem que ser uma resposta na palavra. Então, em Atos 2 mesmo, no versículo 37, nós vemos especificamente as consequências. Porque de que me serve as línguas de fogo, de que me serve falar em outros idiomas? E isso faz o quê? Um show gospel. O que isso faz? Entretenimento religioso? Ora, Jesus não deu o seu sangue para que nós tenhamos entretenimento religioso. Jesus deu o seu sangue por algo mais. Atos 2, versículo 37. Depois do que aconteceu, Pedro prega e diz o que aconteceu. Explica o que aconteceu. Ora, qual foi a consequência disso? É isso que nos interessa, o que a vinda do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes causou nas pessoas que ali estavam, de verdade. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. É uma palavra linda, compungiu-se-lhes, sensibilizou-se-lhes o coração. Eles ficaram sensibilizados. Não ficaram com ansiedade por demonstrações pirotécnicas, religiosas, mas o coração ficou tocado, sensibilizado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E esta pergunta, ela é central. Esta pergunta talvez seja a pergunta mais importante que nós fazemos em nossas vidas perante a revelação de Deus. Quando Deus se manifesta, a nossa resposta tem que ser esta pergunta: que faremos, irmãos? E agora? Se não é porque não aconteceu nada, nós não podemos ficar inertes. Se ficarmos inertes, é porque aquilo simplesmente não era para nós. Se aquilo não nos toca de nenhuma forma, é porque não é para nós. Não é para nós que Jesus deu a sua vida, não é para nós que veio o Consolador. Mas se é para nós, e quando é para nós, a nossa pergunta, a nossa ansiedade imediata é: bom, o que eu vou fazer com isto agora? Eu não vim apenas ver coisas acontecerem, mas o que eu faço com isso? Que faremos, irmãos? Eu entendi o que você explicou, Pedro, mas e agora? O que eu faço com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que a minha vida vai mudar com isso? Em que isso me afeta? Que faremos, irmãos? Meu coração está sensibilizado. É Pentecostes, é uma festa, eu já celebrei essa festa infinitas vezes em Israel, e agora que o Espírito Santo veio, e agora que você me explicou, Pedro, eu quero saber qual é a minha porção nisso, o que me toca nisso, o que faremos? Pedro responde, versículo 38, arrependei-vos. Irmãos, a marca da obra do Espírito Santo não são as línguas, nem de fogo, nem de boca. A marca de que a marca que manifesta que o Espírito Santo de Deus agiu de verdade, é esta: arrependimento de obras mortas. Arrependei-vos, o milagre é esse. O milagre não é abrir o mar. O milagre é fazer pecadores se arrependerem. O milagre é quando a libertação acontece em nossas vidas. Eu sei que Jesus deu a sua vida, mas se o Espírito Santo não agir em mim, isso fica apenas no chamado geral, na graça geral, não se torna eficaz em minha vida. Mas quando o Espírito Santo age em minha vida, eu pergunto imediatamente: o que faço eu então em relação à revelação de Jesus Cristo? Jesus Cristo se revelou. O que eu faço em relação à revelação de Jesus Cristo? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. A parte que nos cabe é essa.
arrependei-vos. E esse é o sinal de conversão verdadeira, quando nós nos arrependemos, quando nós fazemos techuvá, quando nós voltamos as costas, mudamos de caminho. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para você entrar numa nova religião. Não, para remissão de pecados. É disso que a Bíblia trata. É esse o sentido final e último de todas as festas. É esse o problema do homem. E é esse o problema que Jesus veio resolver. E resolveu. E essa solução que Jesus obteve para nós na cruz é aplicada a nós pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos um motivo de alegria verdadeiro já. Agora, não é só eu me alegro porque nós somos libertos nacionalmente, como Israel. Eu me alegro porque a terra dá o seu fruto, eu me alegro porque o Senhor Deus controla as estações, tudo isso é muito bom, mas eu me alegro, acima de tudo, pela salvação que Jesus conquistou para mim. Eu me alegro porque o Espírito Santo me convence, eu me alegro porque o Espírito Santo me leva ao arrependimento, eu me alegro porque eu não sou como Esaú, que não encontrou lugar de arrependimento. Irmãos, nós encontramos lugar de arrependimento, isso é precioso, mais do que as línguas, mais do que as manifestações externas. O Senhor nos levou ao arrependimento verdadeiro. E recebereis o dom, o presente, o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Tão longe quanto o quê? Longe no tempo, longe no espaço. Estamos falando de um evento que aconteceu no ano 33 em Israel. Mas a palavra nos diz, é para vós outros, é para aqueles que estavam ali presentes, mas também é para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Até mesmo nós. 2000 anos depois, aqui no Ipiranga. Não importa quão longe nós estejamos no tempo ou no espaço, geograficamente, não importa. Importa se nós estamos dentro daqueles para quantos o Senhor nosso Deus chamar, chamado eficaz, chamado que leva ao arrependimento. Nós nos alegramos agora, não por cócegas, não por risos levianos, não porque a piada é boa, não porque a nossa mesa é farta. Nós nos alegramos não porque tudo vai bem à nossa volta, na verdade tudo vai mal à nossa volta, o mundo jaz e as coisas vão piorar cada vez mais, mas nós nos alegramos não pelo que acontece à nossa volta, nós nos alegramos pelo que Deus fez em nossas vidas. Nós nos alegramos pela salvação que Ele operou em nós. Se nós olharmos para fora, nós vamos ter motivos cada vez mais, não para nos alegrarmos, para nos entristecermos e angustiarmos cada vez mais. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos alegria verdadeira. Uma alegria que não é superficial, uma alegria que ninguém nos tira. Para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É importante lembrar de onde o Senhor nos tirou, sim. E nós encontramos alegria sabendo que o Senhor nos tirou da morte, mas nos levou para a vida. E nisso, irmãos, nesse tipo de alegria, se nós temos coragem para nos alegrar de verdade no Senhor, saiba que nós estamos bem acompanhados. Nós estávamos em trevas. Nós éramos nécios, éramos desobedientes, desgarrados. Não tenha vergonha. O importante não é quão servo você foi no Egito, mas o importante é se Deus te libertou de verdade ou não. Eu digo que nós estamos bem acompanhados. Abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 3, eu vou encerrar com esse texto. Aqui Paulo escreve, você sabe disso, lendo o capítulo 1, versículo 1.
Paulo escreve a Tito para promover a fé que é dos eleitos. Não é de todos, mas dos eleitos. E Paulo diz a Tito, no capítulo 3, versículo 3, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Veja que Paulo não está falando a Tito, Tito, você e esse pessoal aí, vocês eram nécios, desgarrados e desobedientes. Não, Paulo se inclui. Essa alegria que nós experimentamos de saber de onde o Senhor nos tirou. Pois nós também outrora éramos nécios, desgarrados. Paulo se inclui a si mesmo. Ele está dizendo, eu, Paulo, hebreu de hebreus, fariseu de fariseu, quanto à lei irrepreensível. Eu, Paulo, eu antes, mesmo com toda essa justiça própria de méritos pessoais, tudo isso esterco, eu era nécio. Paulo está dizendo, eu era nécio, eu era desgarrado e desobediente. Pois nós também, outrora éramos nécios, desgarrados, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Paulo era escravo não do faraó no Egito, mas ele era escravo e ele se reconhece como tal. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Veja do que Jesus veio nos libertar. Nós também outrora éramos nécios, já não somos mais, desgarrados, já não somos mais, desobedientes, já não somos mais, escravos, já não somos mais. Agora sim nós encontramos alegria verdadeira, porque não somos mais escravos de fato, de verdade. Somos servos do Deus vivo, não escravos do pecado. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A queda não afetou somente a nossa relação com Deus. A queda também afetou a nossa relação horizontal entre nós. Você vê em Gênesis 3 que o problema não foi simplesmente entre Adão e Eva e Deus, mas começou a haver também problemas entre Adão e Eva, entre seus filhos, a ponto de Caim matar Abel. Que a palavra de Deus está dizendo é que nós somos libertos disso, de verdade. Sim, nós éramos escravos, já não somos mais, nós vivíamos em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, mas isso já passou, nós não somos mais escravos, e aqui está a nossa verdadeira alegria. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, quando é que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador? Na revelação de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, na vinda do Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, em Jesus Cristo, e o seu amor para com todos, os eleitos, lembra ali, capítulo 1, versículo 1, a fé que é dos eleitos, não por obras de justiça praticadas por nós. Não são os meus méritos, não! Porque as minhas melhores obras não passam de trapos imundos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Não porque eu fiz alguma coisa certinha, mas pela misericórdia de Deus. Não pelos méritos meus, mas pelos méritos de Cristo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos lava, nos renova, opera em nós a regeneração. Ele nos salvou, não por méritos nossos, mas mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui nós temos fartura de motivos de alegria genuína, verdadeira, autêntica, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora sim, agora nós somos libertos de verdade, agora nós encontramos alegria de verdade em Jesus Cristo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, não por obras, nos tornemos seus herdeiros. A justiça de Cristo nos é imputada. Nós cremos em Jesus Cristo, e a partir do momento em que Deus nos dá o dom da fé, para nós crermos de verdade em Jesus Cristo, nós somos considerados justos perante Deus. A justiça de Cristo nos é imputada pela fé somente, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso não é só para os 70, 80 anos, 100 anos que viveremos aqui, mas é segundo a esperança da vida eterna. Por isso é uma alegria que ninguém nos tira, não é uma alegria amarrada a uma festa, é uma alegria vinculada a Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. Nós devemos professar, confessar, afirmar, reafirmar isto. Fiel esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. As boas obras não salvam, mas as boas obras são a marca dos salvos. Para nós andarmos nas boas obras que Deus preparou para nós desde antes da eternidade, para os que têm crido, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor, ó Deus de Israel. Nós glorificamos o teu nome. Senhor, sabemos que tudo o que diz respeito à nossa salvação vem de ti somente, Senhor. A nós cabe entrar com as nossas iniquidades, transgressões e pecados. A ti a misericórdia, a graça, a justiça e a salvação. Em nome do teu Filho amado, Senhor, nós nos alegramos hoje, não porque as coisas vão bem à nossa volta, não porque nós somos ricos e saudáveis e está tudo ótimo. Nós nos alegramos em Deus, em ti, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Deus, nós nos alegramos porque Jesus veio em carne e pagou o preço por nossos pecados. Nós nos alegramos, Senhor, porque isto não é apenas um fato histórico, longínquo e distante de nós, mas nós nos alegramos, Senhor, porque é a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo.